Você está no canal No Radar Vascaíno, eu sou o Edinho RJ. Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Comente, compartilha, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Se você quiser nos ajudar, seja membro a partir de R$ 2,99. Você também tem a opção do Pix no Radar Vascaíno, @gmail.com, no Radar Vascaíno, @gmail.com. E aproveite e segue também a gente nas redes sociais. Instagram, no Radar Vascaíno, Twitter, Radar Vascaíno e Facebook, no Radar Vascaíno, Edinho RJ. E hoje, né, já tivemos algumas informações aqui. Tem uma resposta do Otto de Carvalho para o Levin, que daqui a pouco eu vou colocar aqui para você. Mas antes, vamos começar com uma matéria que fala sobre o Fernando Diniz, que perdeu o seu primeiro jogo como técnico do Vasco. O Vasco perdeu uma chance de ouro para colocar, né, ou melhor, para colar no G4. Mesmo com um jogador a mais por todo o segundo tempo, o clube carioca amargou uma dura derrota justamente no momento em que estava embalado. Eram 3 vitórias seguidas. O Sampaio Corrêa foi valente e venceu o Vasco por 1-0. No jogo de sábado passado, né, no Castelão, válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O time de São Januário perdeu o pênalti no último minuto de jogo para completar o desastre. O técnico Fernando Diniz amargou a primeira derrota à frente do Vasco. Ele ostentava uma campanha de 2 empates e 3 derrotas. E olha que esses 2 empates, o Vasco vencia até praticamente o último minuto do jogo. Foi contra o CRB e contra o Cruzeiro, que a gente levou aqueles 2 gols bobos e sofremos o empate. Para colocar em números o peso deste tropeço, a equipe perdeu a oportunidade de ficar a 2 pontos da zona de acesso à elite nacional. A vantagem para o quarto colocado continua em 5, só que uma rodada a mais se foi. Um balde de água fria no embalo do Vasco. O clube carioca continua com 43 pontos e caiu para o 8º lugar. O Sampaio Corrêa, por sua vez, ganha ânimo para sonhar com acesso. Está na 10ª colocação com 40 pontos, 8 a menos do que o Goiás. Aí que eu acho graça na matéria, que é o seguinte: o Vasco está com 43 pontos, está a 5 pontos, e aí a gente está tendo dificuldade para chegar no G4. Agora, o Sampaio Corrêa com 40 e a 8 pontos pode sonhar com a classificação. E por que não nós? Porque para a gente é pesadelo. É brincadeira essa imprensa, né? Mas vamos lá. Na próxima rodada, o Vasco recebe o líder Curitiba no sábado, às 16h30 de Brasília, em São Januário. O Sampaio Corrêa tem mais um compromisso em casa. Enfrenta o Vitória na terça-feira, às 19 horas. Comenta aí o que você achou dessa matéria, né, em que coloca o Vasco com dificuldade, com 43 pontos, mas alimenta o sonho do Sampaio Corrêa, que com 40 está a 8 do G4 e faltando também menos rodadas. Vai entender. E a derrota para o Sampaio Corrêa deixou lições para o Vasco do técnico Fernando Diniz. A primeira derrota sob o comando do técnico Fernando Diniz deixou lições para a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Na partida contra o Sampaio Corrêa, vencida pelo time maranhense por 1-0 no Castelão no último sábado, pela 29ª rodada da competição, o Cruz Maltino, que vinha de 3 vitórias seguidas, teve atuação afobada, principalmente depois de ficar com um jogador a mais no fim do primeiro tempo. A atuação do Vasco não foi muito diferente das últimas partidas com Fernando Diniz. Mais posse de bola, mais passes e chances de gol criadas. Mas depois da expulsão de Luiz Gustavo do Sampaio Corrêa, aos 44 minutos do primeiro tempo, o time aparentou sentir o peso da obrigação da vitória e partiu para cima do adversário, deixando espaços para os contra-ataques do time maranhense. Tal situação da obrigação da vitória
deve se repetir nesta reta final da Série B, com o time precisando de 7 vitórias para conseguir o acesso. Por isso, é preciso que o time de Diniz não cometa de novo os mesmos erros do último sábado. Após a partida, o técnico Fernando Diniz reconheceu as lições que ficaram desta derrota. Acho que o que fica do jogo é o que a gente tem que jogar sempre de maneira organizada, independentemente se estiver com 1 a mais ou 2 a menos. Acho que a equipe tentou fazer o gol, mas descuidou do contra-ataque. Com um jogador a mais, acho que a gente não poderia ceder contra-ataque como cedeu no escanteio que originou o lance do gol do Sampaio Corrêa. Tem que se manter focado e jogar de maneira organizada. Não vai fazer o gol de qualquer maneira, afirmou Diniz em coletiva, antes de completar. Não necessariamente com 1 a mais fica muito mais fácil para fazer o gol. Fica mais fácil de evitar o contra-ataque. Então, a gente teve um descuido no contra-ataque que originou o gol da vitória do Sampaio. Pouco antes do Sampaio Corrêa abrir o placar, o técnico Fernando Diniz fez uma substituição ousada, tirando o zagueiro Ricardo Graça e colocando o atacante Daniel Amorim em campo. Ele defendeu a sua ideia ao fazer essa troca, mas ressaltou que o time deveria ter mais paciência. A gente tinha que ter um pouco mais de paciência para jogar como a equipe sempre joga, de maneira compacta. Ou a gente teria chance de fazer o gol, ou evitaria o contra-ataque. A gente ficou atacando e, ao mesmo tempo, cedendo o contra-ataque, porque a defesa estava longe do ataque. A gente terminava as jogadas muito rapidamente e não tinha necessidade. Era um jogo de paciência para ter chance de fazer o gol e, ao mesmo tempo, estar perto para evitar o contra-ataque do Sampaio, finalizou Diniz. Com a derrota do último sábado, o Vasco parou nos 43 pontos e caiu para a 8ª colocação, 5 pontos atrás do Goiás, atual 4º colocado. O elenco cruzmaltino treinou na manhã do último domingo em São Luís, antes de retornar ao Rio de Janeiro. A equipe tem a semana livre para se preparar para a partida contra o líder Coritiba, no sábado, às 16 horas, em São Januário. E aí eu pergunto para você se você está confiante que o Vasco vai ainda conseguir essa classificação para a Série A. Comenta aí para a gente também debater essa situação que o Vasco se meteu. E aí, o que vai acontecer para você? Fala aí. E em seu Twitter, o ex-candidato à presidência, o Júlio Brandt, ele colocou o seguinte, abre aspas, sou Vasco independente de presidente. Continuo acreditando, basta corrigir erros bobos que dá. Aí ele complementou botando o Vasco vai subir e a hashtag o Vasco sobe. E você, está confiante também? Acredita, como o Júlio Brandt, que o Vasco sobe? Comenta aí para a gente depois debater esse post do Twitter do senhor Júlio Brandt. E, para finalizar, o presidente da Assembleia Geral da atual gestão, o Otto de Carvalho, respondeu às declarações do Levenciano. Segundo a resposta do Otto, foi o seguinte: o senhor fez uma manifestação pública acerca de irregularidades na entrada de novos sócios estatutários. Como presidente da AG e da Comissão Eleitoral, tenho todo interesse em apurar. Entretanto, não vislumbro quaisquer indícios das irregularidades que você afirma. O senhor poderia ser mais específico de quais casos está falando, encaminhando sua denúncia formalmente à secretaria do clube? Ilações desprovidas de conteúdo material, denuncismo vazios e bravatas não vão ajudar o Vasco a ter um processo eleitoral rígido. Conto com a sua colaboração para esclarecer devidamente o que o senhor tão veementemente denuncia. Então, está aí o item do qual o Otto de Carvalho está falando do Leven, o post que o Leven colocou lá no Instagram, logo após a derrota do Vasco no último sábado, em que ele enumerou 12 itens e o 6º era esse aí. Significativa parte do colégio eleitoral do Vasco é do voto de cabresto, ou do voto pago, ou ainda de sócios admitidos irregularmente,
sem os devidos pagamentos. Tudo indica que o número de sócios votantes do clube aumentou significativamente desde o início dessa gestão. Bom, eu gostaria também que você comentasse sobre essa troca, né, de mensagens via Twitter que o Otto de Carvalho está respondendo ao Levenciano. Quem está certo para você? Hein? Comenta aí. Bem, minha gente, esses eram os assuntos que eu gostaria de abordar agora e no Radar Vascaíno volta a qualquer momento. Um forte abraço para você e a gente se vê. Valeu!